bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui hoje fazer mais um vídeo para falar do nosso Flamengo, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva, cola bastante esse dedo aí no like, tá? Compartilhe os nossos vídeos e comente. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Então eu conto com a colaboração de todos vocês, né? Atualmente, dos nossos mais de 220 inscritos no nosso canal, eu quero agradecer de coração a vocês, tá? Esse voto de confiança que vocês estão nos dando, tá bom? A gente tem a meta de chegar no dia 1º com 300. Se não for possível, tá? Que a gente continue crescendo, mas eu conto com a colaboração de todos vocês aí do outro lado, tá ok? A gente vai começar falando, gente, no nosso vídeo aqui, a gente vai começar falando sobre esse pedido de demissão do Jorge Jesus, que pegou todo mundo de surpresa ontem pela manhã. A gente soube da notícia de que Jorge Jesus não era mais técnico do Benfica. Saiu em todas as redes sociais, saiu em todos os jornais, que Jorge Jesus havia pedido demissão do cargo de treinador do Benfica, tá? Por que isso chegou nesse clima, né? Por que isso chegou a esse ponto dele mesmo ir lá e pedir demissão, tá? Essa demissão acabou criando um ponto de interrogação na cabeça de todos os flamenguistas, porque a gente se perguntou no momento em que a gente soube dessa notícia: por que ele não pediu isso? Não pediu essa demissão semana passada? Qual era a diferença da semana passada para essa semana, né? Por que ele não fez isso na semana passada, quando ele tomou aquela pancada do Porto lá no campeonato, lá na taça deles lá? Por que ele não fez isso antes? Então a gente fica com aquela dúvida. Realmente, será que o que estão falando de que ele realmente não queria mais voltar para o Flamengo? Será que isso é verdade? Né? Será que é verdade essa coisa que ele falou, que ficou magoado com os dirigentes porque não esperaram ele até o dia 30? Né? Então, isso daí cria todo esse constrangimento, essa dúvida na cabeça de todos os flamenguistas, tá? Mas como é que isso chegou? Como é que chegou esse clima? Como é que essa demissão ela se desenrolou no dia de ontem? Então, no time do Benfica tem um jogador chamado Pizzi. Esse jogador, ele é craque, ele é meio do campo, ele joga muita bola, esse cara. E ele foi um dos pedidos de contratação do próprio Jorge Jesus quando foi lá pro Benfica, tá? E o Pizzi, num determinado treino, ele questionou as ideias do Jorge Jesus. Ele questionou o tratamento, questionou uma série de coisas. E, diante disso, né, ele falou que daquele jeito ele não ia jogar, que não ia treinar. E saiu. Jorge Jesus, por sua vez, foi e afastou ele do grupo. Deixou ele treinando em separado, tá? E isso causou o constrangimento aí no próprio grupo de jogadores do Benfica. Então, o Jorge Jesus já não tinha o apoio da torcida, a torcida queria ver ele pelas costas. Ele já não tinha o apoio da diretoria, que também queria se livrar dele. E agora ele perdeu o último apoio que ele tinha, que ele poderia ter, que era dos jogadores. Diante disso, ele viu que não tinha mais a mínima condição. E foi lá e falou: desse jeito não dá mais, estou entregando meu cargo. E se desligou do Benfica. É óbvio que teve um acordo aí. Eu não pago a multa, eu só te dou X%, vou continuar pagando seus salários até você arrumar outro clube. Teve um acordozinho, mas um acordo bem pífio do que era antes, que o Benfica queria que o Flamengo fizesse, tá? Isso daí deixou muitos flamenguistas, né, muito decepcionados, porque queria o Jorge Jesus de volta, queria o Mister de volta. Inclusive eu era um que defendia a volta dele, né? Todos os flamenguistas gostariam de ver a reedição daquele futebol de 2019. Não comparando assim, não seria igual, porque infelizmente a gente vai demorar muito tempo para ver um time jogar igual aquele, tá? Mas um futebol bonito, um futebol vistoso, um futebol pra frente, um futebol de pegada, coisa que o Flamengo tem muito tempo que não apresenta, desde a sua saída. E tirar de vez esse fantasma de que só o Jorge Jesus dá certo no Flamengo.
Só ele pode tirar isso, esse estigma de que outro técnico que entrar lá no Flamengo não vai dar jeito, não vai fazer esse time jogar, tá? Então, somente ele poderia fazer isso, chegar aqui e fazer um trabalho diferente, né? Quem sabe? Mas infelizmente isso não vai ser mais possível. O jornalista Renato Maurício Prado, ele fez uma entrevista de mais de 40 minutos, segundo ele, com Marcos Braz, né? São amigos, trocaram o telefone e ele falou, e o Marcos Braz falou para ele. Desculpa, gente. O Marcos Braz falou para ele: olha, em momento algum o Jorge deu indício de que queria vir para o Flamengo ou para voltar para o Brasil. Sempre tinha mas tem que ver lá com o Benfica, tem a multa rescisória, tem isso, tem aquilo, enfim, sempre botando em entrave. E segundo uma outra fonte que também falou para o mesmo jornalista, Renato Maurício Prado, de que o Jorge Jesus falou que se ele voltasse para o Flamengo, que ele queria um salário, pasme, 3.200.000 reais. Muito dinheiro, né, gente? Vamos combinar que nem o Atlético Mineiro hoje, que é o novo rico aqui da América do Sul, não tem esse dinheiro para pagar um técnico 3.200.000. Dá mais de 30 milhões ano. É um absurdo, é uma coisa assim, para a realidade do futebol sul-americano, não dá. É muito dinheiro. Eu não sei se o Atlético Mineiro, que agora dizem que está aí que quer ir lá pegar ele, vai querer pagar isso, esse salário astronômico para ele. Se pagar, é simplesmente, me desculpe os atleticanos, né, ou alguém que esteja vendo, a gente que tem simpatia pelo Atlético, mas se fizer isso é para afrontar o Flamengo. Para dizer, você não quis, eu vou lá e pago ele, vou trazer ele. Mas um salário desse é sujeito a um vazamento que não tem como você estancar isso aí, tá? Mais de 30 milhões por ano, não sei não. Mas enfim, então isso aí deixou bem claro que esse salário, que essas negativas dele fizeram com que os dirigentes desistissem. O Paulo Souza, por sua vez, estava lá acenando, doido para sair lá da seleção da Polônia, que venhamos e convenhamos para ele, assim, uma furada tamanha, mesmo se ele se classificasse para a Copa do Mundo, a Polônia, vem com todo respeito, mas a Polônia não tem time para passar nem da primeira fase da Copa do Mundo, tá? Me perdoe aí os poloneses que possam estar assistindo a gente, se é que tem algum polonês ou descendente assistindo. A Polônia não tem condições dela passar nem da primeira fase. Então ele viu isso. E qual foi o melhor trabalho do Paulo Souza hoje? Né? Ele treinou vários clubes. E a chance que ele tem de se mostrar para o mundo se chama Clube de Regatas do Flamengo. É o Flamengo que pode dar essas condições para ele, dele ir e mostrar para todo mundo o técnico bom que ele é, as filosofias de jogo que ele tem, tá? Então, isso daí para ele vai ser um grande trampolim, se é que ele pretende um dia chegar a um patamar, uma prateleira maior dentro da Europa, treinar, sei lá, uma potência europeia, tá? Mas para isso ele tem que fazer um excelente trabalho aqui no Flamengo, tá? Então, gente, Jorge Jesus é uma página virada na história do Flamengo. Não tem mais jeito. Jorge Jesus hoje, a gente só vai lembrar daquele Jorge Jesus lá de 2019, tá? E vamos esquecer, né? Vamos deixar de vez e vamos abraçar o que a gente tem hoje de realidade, que é o Paulo Souza, um técnico que gosta, que tem um estilo de jogo, que joga por setor. Ele é setorista, né? Setorial. Ou seja, zagueiro tem que ser zagueiro, lateral tem que ser lateral, meia tem que ser... Não pode inverter as posições. Ele não gosta muito disso. Ele gosta de que os laterais dele costumam jogar avançados. Isso aí me preocupa. Me preocupa porque o time do Flamengo tem 2 laterais de uma idade um pouco avançada e que não faz muito bem isso. Isso vai fazer com que o Flamengo tenha que ir ao mercado trazer jogadores, tá? Então, mas em compensação, ele deu uma entrevista a uma TV portuguesa e ele disse que ele joga de acordo com o que ele tem de material humano. O que ele tem hoje de material humano no Flamengo é o que tem de melhor. Né? Venhamos e convenhamos, o Flamengo hoje tem um material humano maravilhoso, que ele pode explorar em todos os sentidos esse material humano que ele tem e formar o estilo de jogo dele e fazer com que o Flamengo jogue um futebol bonito, vistoso. Isso ele tem condições, tá? Porque ele vai ter material humano para isso, e fora os que vão ser encorpados, né? Os outros
né, os outros jogadores que porventura vierem para jogar no Flamengo, que vai ser incorporado nesse grupo. Tá? Então ele pode transformar, né, um grupo que já é vencedor, que já tem um DNA de vencedor, transformar esse grupo num grupo ainda melhor e fazer um trabalho totalmente diferente daquele que o Jorge Jesus fez em 2019, que deu muitíssimo certo. Onde todos os clubes, desde 2019 para cá, a maioria dos clubes estão querendo fazer o mesmo, repetir aquele Flamengo de 2019. Então, de repente, ele pode vir com outro estilo de jogo e fazer o antídoto para aquilo. Né? Que a gente fala numa linguagem melhor. Pode ser o antídoto, pode criar um estilo de jogo que domine, que se predomine acima daquele futebol que o Flamengo apresentou em 2019 e seja um Flamengo completamente diferente. Eu espero que isso aconteça. Mas nós, torcedores, nós aqui dos canais de youtubers, né, de modo geral, temos que apoiar o trabalho do Paulo Souza nesse momento, porque é o nosso técnico. Se Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional tá aí se preparando, pegando, vai pegar o Jorge Jesus, outro vai pegar... Não interessa. Pra gente não interessa o que esses caras estão fazendo. Então a gente tem que se desligar. Se o Jorge Jesus vai pro Galo, o problema é dele. A gente tem que se preocupar com o nosso time, a gente tem que começar a observar o nosso time, a gente tem que comentar sobre o nosso time. É isso que tem que ser a partir de agora. E para isso a gente precisa dar tempo pro rapaz trabalhar, pro novo técnico trabalhar. Se não der certo no primeiro jogo, vai dar no segundo, no terceiro, no quarto, a gente tem que apoiar. Não adianta no primeiro jogo que ele fizer, que o Flamengo não jogar aquilo que a gente espera, começar a gritar lá da arquibancada, mister, mister. Aí não vai ter condições, gente. Não vai ter técnico que vai ficar aqui no Flamengo. Tá? Tenho certeza que a nação vai apoiar, que a nação vai abraçar e que esse técnico vai fazer um excelente trabalho aqui no nosso Flamengo. Tá ok? Então fica aí a dica. Eu vou falar agora também sobre um outro assunto para a gente fechar aqui esse nosso vídeo, sobre os assédios, né, os interesses que os clubes europeus têm sobre os jogadores, principalmente de Brasil e Argentina. No nosso time não é diferente, porque a gente tem uma legião de craques no nosso time e o interesse europeu ele vem instantaneamente. E essa maldita janela que vai se abrir agora em janeiro leva muitos jogadores para a Europa. Tá? Os caras chegam aqui, pega, toma, paga a multa em pedacinho, ou não paga a multa, dá qualquer dinheiro e leva o nosso craque. O Gabigol e o nosso Georgian de Arrascaeta estão sendo muito bem, estão sendo monitorados por times europeus. O Gabigol está sendo monitorado pelo Fenerbahçe e pelo Newcastle, que é o novo milionário da Europa. Porém, o Newcastle teve a coragem de acenar com uma proposta de 17 milhões de euros. Ou seja, a mesma quantia que o Flamengo pagou para a Internacional. O dirigente do Newcastle, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de sacanagem com o time do Flamengo e com o modo geral, com o próprio jogador. Não dá, tá? Falar para vocês, 17 milhões de euros custa a chuteira do Gabigol. Se vocês quiserem levar a chuteira do Gabigol, é 17 milhões de euros, pode levar. O jogador, vocês têm que desembolsar no mínimo 50 milhões de euros para levar ele. Ou seja, mais de quase 300 milhões de reais. Pagou a multa rescisória dele toda à vista? Leva. Fala o contrário, o Landim provavelmente não vai nem sentar à mesa com esses caras. Tá bom? O Fenerbahçe ainda fez uma proposta, ainda conseguiu fazer uma proposta ainda pior. Falou que quer vir para cá com 7 milhões de euros. Aí eu não vou nem comentar isso, né? Que se 17 compra a chuteira do Gabigol, imagine 7 milhões. Não dá, né? De repente a tinta do cabelo que ele bota lá para descolorir o cabelo dele custa isso aí. Mas não dá, né, gente? Não tem condições do Flamengo abrir negociação por essa quantia, tá? E o Arrascaeta também está sendo assediado por um clube alemão, que é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund também teve a petulância, a audácia de querer vir aqui no Brasil para conversar com 8 milhões de euros na mala. Acho que eles não viram o Arrascaeta jogando, provavelmente eles não viram. Porque se eles vissem, no mínimo eles teriam que trazer pelo menos mais umas 5 malas com esse mesmo valor dentro. Porque não dá. 8 milhões de euros no Arrascaeta também não dá. Hoje a multa do Arrascaeta está girando em torno de 25 milhões de euros, que dá um total de 190, 170 milhões de reais. Então, cara, vocês querem vir aqui no Brasil para levar o Gabigol
e o Arrascaeta, traz a mala de dinheiro, traz um cheque em branco. Porque senão não vai rolar, não vai ter acordo, tá? Por isso que eu acho muito difícil esses jogadores saírem no Flamengo hoje, tá bom? Eu acho muito difícil, por essas quantias não. Se chegar e aumentar, jogar pra cima, jogar ou na multa rescisória, ou muito próximo da multa rescisória, de repente até leva. Fora a parte, ó, saudações pra vocês, tá? Vem aqui, curte o carnaval, curte as praias do Rio, ó, pega o jatinho e mete o pé. Porque não vai rolar não. Por esse valor aí vocês não vão dar viagem perdida não, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, né? Dá pra conhecer. Mas não vai ter negociação não vai levar ninguém na bagagem não, tá bom? Galera, esse daí foi o meu recado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente, ó, cola esse dedo aí no like, por favor, dê bastante like na gente, a gente precisa que vocês dê muitos likes, se inscrevam no nosso canal, a gente necessita que vocês façam essas inscrições, tá bom? Que compartilhem os vídeos, que comentem os nossos vídeos, porque a gente precisa saber se as nossas informações tá chegando de uma maneira legal a vocês, se vocês estão entendendo, se vocês querem que a gente mude nossa maneira de falar, nosso jeito, enfim. Mas a gente precisa que vocês comentem, para ver se vocês estão gostando das matérias. Porque quando a gente prepara uma matéria, a gente estuda tudo que a gente precisa falar para não chegar aqui e não falar bobagem, tá bom? Mas a gente precisa saber se vocês estão assimilando, se vocês acham interessante. Mas para isso tem que, ó, vai lá e comentem, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Eu espero no dia 30, no dia 1º, a gente está com 300 inscritos. É difícil, porque atualmente nós estamos só com 220, nós estamos com 223, mas a gente queria chegar no dia 1º com 300, mas vai depender de vocês, vai precisar que vocês nos dê esse apoio, tá bom, galera? Conto com vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês aí, ó, olha só, sempre Flá.